Olá! Pessoal, mais uma notícia boa. Amanheceu com uma calma quase estranha. O sol atravessava a janela do quarto de Hendrik, iluminando sua chuteira sobre o chão, como se cada detalhe fosse um sinal silencioso, cada raio de luz desenhando o contorno de um destino que ele mal podia imaginar. Ele respirou fundo, sentiu o coração bater mais rápido, misturando ansiedade e excitação, aquela sensação que você só tem antes de algo que pode mudar tudo. Hoje não era um dia qualquer, hoje cada passo carregava um peso invisível. E, ao mesmo tempo, um sonho que parecia grande demais para caber no peito. O silêncio do quarto era quase ensurdecedor. Apenas o som de sua respiração e o tic-tac distante do relógio quebrando a quietude. Ele se abaixou para pegar a chuteira e, por um instante, tocou o couro gasto, lembrando de cada treino, de cada gol imaginário que marcou sozinho no quintal, das lágrimas que vieram junto com os tropeços. Tudo estava ali, guardado naquele pequeno objeto, pronto para ser levado para um mundo muito maior e mais exigente. Ele olhou pela janela. A cidade ainda despertava devagar, carros passando, pessoas começando o dia, mas nada disso parecia real comparado à tempestade de emoções dentro dele. Um frio estranho percorreu sua espinha. Medo, sim, mas também uma coragem que crescia a cada segundo, lembrando das palavras de seu padrinho Zidane. Hendrik, confie em si mesmo. Você nasceu para brilhar. E então ele sentiu um peso nos ombros, mas também uma força nova. Um impulso que dizia, é agora ou nunca. Não há mais volta. Cada detalhe, cada lembrança de sua trajetória, cada conselho recebido, cada sacrifício, todos convergiam para este momento, aquele instante em que tudo poderia mudar para sempre. Ele se levantou devagar, quase flutuando entre a ansiedade e a determinação. Cada movimento parecia carregado de significado. O ato de colocar a chuteira, de amarrar o cadarço, de respirar fundo, tudo era simbólico. Era o início de uma jornada que ninguém mais poderia escrever por ele. Apenas ele poderia viver e provar que merecia cada oportunidade. No corredor, sua sombra se alongava com a luz da manhã, e parecia que o próprio destino caminhava junto dele. Cada passo ecoava, cada respiração parecia medir a distância entre o presente e o futuro, uma linha tênue que ele estava prestes a atravessar. A tensão aumentava, a cada batida de coração, a cada pensamento que surgia. Será que estou pronto? Será que vou conseguir? Ele olhou mais uma vez para a chuteira, como se pudesse conversar com ela. Lembrou de cada momento de dúvida, de cada vitória pequena e silenciosa, das noites em que se perguntava se algum dia chegaria tão longe. E agora estava aqui, prestes a mostrar ao mundo que todo esforço tinha um propósito, que cada lágrima, cada treino, cada sacrifício preparou para este instante. E no silêncio, quase como um sussurro, a lembrança de Zidane retornou, aquela voz calma e confiante dizendo para ir. Confiar, se mostrar. O coração acelerou, um misto de nervosismo e excitação, e uma certeza silenciosa. Nada mais poderia pará-lo, exceto ele mesmo. Hendrik respirou fundo mais uma vez. Sentiu o sol aquecer seu rosto, o calor misturando-se com a adrenalina, e percebeu que aquele momento, aquele instante, era mais do que uma manhã comum, era o início de algo maior do que ele jamais imaginara. Algo que poderia mudar sua vida. Para sempre. Ele caminhou até a porta do quarto, abriu-a devagar, e por um instante, tudo pareceu se concentrar naquele gesto simples, mas carregado de significado. Cada passo, cada decisão dali para frente, seria o reflexo de cada escolha feita até aquele ponto. E naquele instante, Hendrik decidiu que não havia volta, apenas o futuro à sua frente, esperando para ser conquistado. No coração de São Paulo, a cidade parecia dormir. As ruas ainda desertas, as luzes dos postes lançando sombras longas e silenciosas, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Mas dentro dele, tudo pulsava acelerado, cada lembrança, cada treino sob o sol escaldante,
Cada gota de suor derramada nos campos improvisados do bairro, cada sacrifício silencioso, vinha à tona agora, mais vívido do que nunca, como se a cidade inteira refletisse sua própria ansiedade. Ele caminhava pelo quarto, sentindo o peso de cada memória gravada em sua mente, o som distante do trânsito, o cheiro do café recém-passado da vizinhança, até o vento que entrava pela janela parecia sussurrar histórias de superação. Tudo convergia para um ponto, para aquela decisão que poderia transformar sonhos em realidade. Cada passo lembrava os dias em que duvidou de si mesmo, quando o mundo parecia grande demais e ele pequeno demais. Cada derrota, cada tropeço, cada gol perdido no treino solitário, tudo havia preparado para este momento. E agora, a sugestão de Zidane não era apenas um conselho, era um chamado, uma oportunidade única que poucos jovens teriam a chance de ouvir. Hendrik sentiu um frio na barriga, mas não era medo comum, era o frio da responsabilidade, da expectativa, da consciência de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele fechou os olhos e imaginou a cena, o Lyon, o campo verde, os olhares atentos dos treinadores, tudo parecia distante, mas ao mesmo tempo, estranhamente próximo, como se já fizesse parte dele. E nesse instante, ele percebeu que cada treino, cada esforço, cada lágrima silenciosa havia valido a pena, porque agora o destino se abria diante dele, esperando que ele desse o próximo passo, e apenas ele podia decidir como enfrentaria essa chance. O relógio na parede marcava o tempo que passava rápido demais, lembrando que cada minuto contava. Ele respirou fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões como combustível, uma mistura de ansiedade, esperança e coragem que lhe dizia: é agora, Hendrik, mostre quem você é. Cada detalhe ao redor parecia ganhar vida. A cidade adormecida agora parecia um palco, e ele era o protagonista de sua própria história. A noite que se despedia e o dia que nascia eram como metáforas do que viria, uma transição inevitável entre o que foi e o que poderia ser. Ele se aproximou da janela mais uma vez, olhando para as ruas vazias, e sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de consciência do tamanho do desafio. O conselho de Zidane ecoava em sua mente, não como uma ordem, mas como uma promessa: se você acreditar, o mundo pode ser seu. E então, um pensamento surgia entre a ansiedade e a esperança. Será que estou pronto para isso? Será que posso corresponder ao que esperam de mim? Cada dúvida era real, mas Hendrik sabia que precisava transformá-la em força, em energia pura, em motivação para mostrar seu talento. No silêncio daquela manhã, ele percebeu algo importante, que não se tratava apenas de futebol, não se tratava apenas de Lyon, mas de cada escolha feita até ali, de cada momento vivido, de cada sonho cultivado. A oportunidade de Zidane era mais que uma sugestão. Era o portal para algo que poderia mudar sua vida, para sempre. Vá para o Lyon, mostre seu potencial. As palavras do seu padrinho ecoavam em sua mente, como uma melodia insistente, uma canção que não se pode ignorar. Cada sílaba parecia carregar não apenas um conselho, mas uma promessa de possibilidades que ele ainda não ousava imaginar. Ele fechou os olhos, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Restava apenas ele e o futuro que pulsava à sua frente. Na escuridão por trás de suas pálpebras, ele viu o estádio iluminado, as arquibancadas lotadas e a torcida vibrando a cada toque de bola. Podia sentir o chão sob seus pés, o cheiro da grama cortada, o eco das vozes ao longe. Tudo parecia real, e ainda assim, era apenas um vislumbre do que poderia vir a ser. O coração acelerava, cada batida lembrando que aquilo não era um sonho comum, era um desafio prestes a se tornar realidade. Ele imaginou os treinadores observando cada movimento seu, cada passe, cada chute, o peso da expectativa pairando no ar. E então sentiu um arrepio. Aquele momento exigiria coragem, talento e determinação, tudo junto, de uma vez só, e ele sabia que precisava estar pronto. O futuro parecia uma página em branco, esperando para ser escrita com suor,
habilidade e coragem. Cada palavra de Zidane se misturava às lembranças dos treinos, das vitórias e derrotas, dos gols improvisados no quintal, e até das lágrimas silenciosas derramadas em silêncio. Tudo convergia para aquele instante, e Hendrik sentia o peso da responsabilidade misturado à excitação. Ele respirou fundo, sentiu o ar enchendo os pulmões, como se cada inspiração carregasse a força de anos de dedicação. E então, uma ideia surgiu. Se ele realmente se entregasse, se mostrasse tudo o que podia, nada poderia impedir que seu potencial brilhasse. As imagens na mente dele se tornavam mais vivas a cada segundo. O estádio parecia pulsar junto com seu coração. A torcida vibrava com cada toque de bola imaginário, e ele sentia que podia ouvir até os gritos de incentivo ecoando em sua mente. Tudo era possível, se ele tivesse coragem de dar o primeiro passo. E naquele silêncio intenso, só ele, a imaginação e o conselho de Zidane existiam. Era um momento de introspecção, de decisão, de perceber que oportunidades como aquela não aparecem duas vezes na vida. Hendrik abriu os olhos lentamente. A luz do sol invadia o quarto, refletindo na chuteira que estava à sua frente, e ele percebeu que aquela visão do futuro poderia se tornar real. Se ele tivesse fé em si mesmo e coragem para seguir adiante. O coração ainda acelerado, ele sentiu um misto de medo e determinação. Cada emoção era uma corrente que o puxava para frente, lembrando que o caminho seria desafiador, mas também inesquecível. E naquele instante, ele soube que precisava ir. Precisava mostrar seu potencial, como Zidane havia sugerido. E então, um suspiro profundo escapou de seus lábios, carregado de esperança, ansiedade e coragem. O futuro chamava, e ele estava pronto para responder. Mas antes de dar o próximo passo, vamos juntos fazer parte dessa história. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e deixa o like. E se quiser apoiar este conteúdo, um Super Thanks é sempre muito bem-vindo. Ou comenta de qual país você está nos assistindo. A mala estava pronta. Cada peça de roupa cuidadosamente dobrada. Cada chuteira encaixada como se fosse um amuleto de sorte. Mas Hendrik hesitou por um instante. Um frio percorreu sua espinha, e o peito parecia pulsar tão forte que quase doía. Medo e excitação se misturavam, criando um turbilhão impossível de ignorar. Cada decisão tomada até aquele ponto, cada treino exaustivo, cada sacrifício silencioso, tudo parecia convergir para aquele instante. E ainda assim, a pressão era real. Esmagadora. Ele se aproximou da mala, tocando-a como se pudesse absorver força de dentro dela. Cada dobra de roupa lembrava um momento de sua trajetória. Os treinos na chuva, os gols improvisados no quintal, os olhares de dúvida que transformava em combustível para continuar. E agora, tudo dependia de um único passo, aquele que poderia mudar sua vida para sempre. O quarto parecia menor naquele instante, como se as paredes se aproximassem para observá-lo, julgá-lo. A cidade lá fora continuava calma, mas dentro dele, tudo gritava. Cada respiração lembrava o peso da expectativa. Cada pensamento questionava: será que estou pronto? Será que posso corresponder ao que esperam de mim? Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando silenciar o turbilhão de emoções. E então, uma lembrança veio à tona. Zidane, sorrindo, confiante, transmitindo segurança apenas com palavras simples. Vá para o Lyon, você nasceu para brilhar. Um fio de coragem percorreu seu corpo, misturado com medo que ainda insistia em sussurrar dúvidas. O coração acelerado, Hendrik respirou fundo mais uma vez. Cada batida parecia marcar o tempo, cada segundo mais precioso, cada instante uma decisão. Ele sabia que não havia mais volta. Aquele momento exigia coragem pura. Força de vontade que vinha de cada treino, de cada lágrima derramada, de cada sonho mantido vivo apesar das dificuldades. Ele se inclinou sobre a mala, como se pudesse tocar o futuro ali dentro, sentir o destino pulsando junto com ele. A mente voava entre lembranças e expectativas. A saudade da família,
os amigos que torciam por ele, os olhos atentos de Zidane e, claro, o que o aguardava no Lyon, o campo que poderia transformar seu talento em algo visível para o mundo. Por um instante, a hesitação quase o dominou. E se eu não conseguir? E se tudo der errado? Mas então, ele respirou fundo novamente e transformou o medo em energia, em impulso. Cada passo que dera até ali o preparava para este instante. E ele sabia que não poderia falhar consigo mesmo. O quarto parecia respirar junto com ele. A luz da manhã atravessando a janela, o silêncio quebrado apenas pelo som distante de carros e pássaros, tudo conspirando para aquele momento de decisão. Ele tocou a mala mais uma vez e percebeu que, apesar do medo, a excitação ainda era mais forte. Era promessa de algo maior, algo que só ele poderia alcançar. E então, com o último suspiro profundo, Hendrik tomou consciência. O futuro não esperaria, o Lyon não esperaria. Apenas ele poderia dar o próximo passo. E naquele instante, a hesitação se transformou em determinação silenciosa, o medo em coragem, a ansiedade em foco. Ele fechou a mala com firmeza e, ao levantar, sentiu que cada músculo do corpo estava pronto para o que viria. Cada fibra de sua determinação estava alinhada. E nada mais poderia impedi-lo. O momento havia chegado. E Hendrik sabia que, a partir dali, tudo seria diferente, para sempre. A mala estava pronta, cada peça de roupa cuidadosamente dobrada, cada chuteira encaixada como se fosse um amuleto de sorte. Mas Hendrik hesitou por um instante. Um frio percorreu sua espinha, e o peito parecia pulsar tão forte que quase doía. Medo e excitação se misturavam, criando um turbilhão impossível de ignorar. Cada decisão tomada até aquele ponto, cada treino exaustivo, cada sacrifício silencioso, tudo parecia convergir para aquele instante. E ainda assim, a pressão era real. Esmagadora. Ele se aproximou da mala, tocando-a como se pudesse absorver força de dentro dela. Cada dobra de roupa lembrava um momento de sua trajetória. Os treinos na chuva, os gols improvisados no quintal, os olhares de dúvida que transformavam em combustível para continuar. E agora, tudo dependia de um único passo, aquele que poderia mudar sua vida para sempre. O quarto parecia menor naquele instante, como se as paredes se aproximassem para observá-lo, julgá-lo. A cidade lá fora continuava calma, mas dentro dele, tudo gritava. Cada respiração lembrava o peso da expectativa. Cada pensamento questionava: será que estou pronto? Será que posso corresponder ao que esperam de mim? Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando silenciar o turbilhão de emoções. E então, uma lembrança veio à tona. Zidane, sorrindo, confiante, transmitindo segurança apenas com palavras simples. Vá para o Lyon. Você nasceu para brilhar. Um fio de coragem percorreu seu corpo, misturado com medo que ainda insistia em sussurrar dúvidas. O coração acelerado, Hendrik respirou fundo mais uma vez. Cada batida parecia marcar o tempo, cada segundo mais precioso, cada instante uma decisão. Ele sabia que não havia mais volta. Aquele momento exigia coragem pura, força de vontade que vinha de cada treino, de cada lágrima derramada, de cada sonho mantido vivo apesar das dificuldades. Ele se inclinou sobre a mala, como se pudesse tocar o futuro ali dentro, sentir o destino pulsando junto com ele. A mente voava entre lembranças e expectativas. A saudade da família, os amigos que torciam por ele, os olhos atentos de Zidane e, claro, o que o aguardava no Lyon, o campo que poderia transformar seu talento em algo visível para o mundo. Por um instante, a hesitação quase o dominou. E se eu não conseguir? E se tudo der errado? Mas então, ele respirou fundo novamente e transformou o medo em energia, em impulso. Cada passo que dera até ali o preparava para este instante. E ele sabia que não poderia falhar consigo mesmo. O quarto parecia respirar junto com ele. A luz da manhã atravessando a janela,
O silêncio quebrado apenas pelo som distante de carros e pássaros, tudo conspirando para aquele momento de decisão. Ele tocou a mala mais uma vez e percebeu que, apesar do medo, a excitação ainda era mais forte. Era promessa de algo maior, algo que só ele poderia alcançar. E então, com um último suspiro profundo, Hendrik tomou consciência. O futuro não esperaria, o Lyon não esperaria. Apenas ele poderia dar o próximo passo. E naquele instante, a hesitação se transformou em determinação silenciosa, o medo em coragem, a ansiedade em foco. Ele fechou a mala com firmeza e, ao levantar, sentiu que cada músculo do corpo estava pronto para o que viria. Cada fibra de sua determinação estava alinhada. E nada mais poderia impedi-lo. O momento havia chegado. E Hendrik sabia que, a partir dali, tudo seria diferente. Para sempre. Ele pegou o telefone com mãos ligeiramente trêmulas. Cada segundo que passava parecia esticar o tempo, como se o universo estivesse segurando a respiração. Discou os números, e cada toque que ecoava parecia bater em seu peito, marcando o ritmo da ansiedade e da esperança. Do outro lado da linha, a voz de Zidane surgiu, tranquila, firme, confiante, como um farol no meio da neblina. Hendrik, confie em si mesmo. Você tem tudo para brilhar. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Uma faísca de coragem acendeu, quente e intensa, espalhando-se como fogo pelo peito. O medo, que ainda insistia em sussurrar dúvidas, começou a se misturar com determinação. Cada palavra de Zidane parecia carregar mais do que incentivo. Era quase uma profecia, uma promessa silenciosa de que aquele era o caminho certo. Hendrik fechou os olhos e imaginou o estádio novamente. Desta vez, com mais detalhes, mais real, como se as palavras de Zidane tivessem aberto uma porta para o futuro. Ele sentiu o campo sob seus pés, a grama, a energia da torcida, o olhar atento dos treinadores, e percebeu que, com coragem, tudo aquilo poderia se tornar real. Ele segurou o telefone com força, absorvendo cada sílaba, cada pausa na voz de Zidane, como se fosse um mapa que o guiaria pelo desconhecido. A insegurança ainda estava lá, mas diminuía a cada frase, a cada respiração, a cada certeza silenciosa que surgia. Eu posso, eu consigo, eu vou mostrar meu potencial. Um arrepio percorreu seu corpo, misturando frio e calor, medo e confiança. E pela primeira vez, ele sentiu que o futuro não era algo distante, mas algo que ele poderia alcançar passo a passo. O conselho do padrinho não era apenas uma orientação, era uma injeção de coragem, de fé, de energia pura que fazia seu coração bater mais forte. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso das palavras. Era como se Zidane estivesse ao seu lado, não apenas como conselheiro, mas como um mentor invisível, segurando sua mão e dizendo que tudo valeria a pena. Hendrik percebeu que o medo poderia existir, mas não dominaria sua decisão. O telefone ainda próximo ao rosto, ele respirou fundo, e uma determinação silenciosa tomou conta. Cada treino, cada lágrima, cada desafio que enfrentou até ali não havia sido em vão. Tudo convergia para aquele momento de coragem, para aquele impulso que definiria seu futuro. A ligação terminou, mas a sensação permaneceu. Quente, vibrante, intensa. Um novo Hendrik surgia naquele instante, mais confiante, mais consciente do próprio talento, mais pronto para encarar o mundo. Ele guardou o telefone, sentindo o peso da decisão transformado em energia. Energia para dar o próximo passo. E então, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Não era só felicidade, era certeza de que estava no caminho certo. Cada nervosismo, cada hesitação, cada medo anterior agora tinha propósito, tinha motivo. O conselho de Zidane não apenas guiava seus passos, ele havia acendido uma chama impossível de apagar. Hendrik respirou fundo, olhou ao redor do quarto mais uma vez e percebeu que tudo mudará: a cidade, o dia, a vida e principalmente ele mesmo. O Lyon não seria apenas um destino,
seria o palco de seu potencial, e agora, nada poderia detê-lo. O caminho até o aeroporto parecia mais longo do que nunca. Cada quilômetro percorrido era como se o tempo se esticasse, e cada semáforo, cada curva, ecoasse na mente de Hendrik como lembranças do passado. Ele observava a cidade passar pela janela do carro, mas, na verdade, seu olhar estava distante, perdido entre memórias que pareciam tão vivas quanto o presente. Ele lembrou-se do bairro onde cresceu, das ruas estreitas, dos amigos que brincavam até o sol se pôr, das partidas improvisadas em campos de terra batida. Cada risada, cada tropeço, cada gol imaginário no quintal retornava à sua mente como se fosse uma trilha sonora silenciosa que o acompanhava nesta viagem. Os treinos sob o sol escaldante vieram à tona em detalhes. O suor escorrendo pelo rosto, o coração acelerado, os músculos cansados, mas a determinação sempre firme. Ele se lembrava de cada momento em que pensou em desistir, de cada dúvida silenciosa, e agora percebia que tudo aquilo havia moldado quem ele era, pronto para este instante decisivo. O carro seguia em silêncio, mas dentro de Hendrik tudo era barulho e emoção, uma mistura de ansiedade, expectativa e nostalgia. Cada quilômetro parecia um portal entre quem ele fora e quem estava prestes a se tornar. O aeroporto não era apenas um lugar físico, era o limiar entre o passado conhecido e o futuro incerto, cheio de promessas e desafios. Ele fechou os olhos por um instante e sentiu o vento entrar pela janela. Uma sensação estranha, quase mágica, como se o mundo estivesse sussurrando. Está pronto para mostrar seu potencial, agora é a hora. Cada respiração parecia marcar a transição entre a infância e o homem que ele começava a se tornar. Cada ponto de referência que passava na estrada evocava lembranças. O campo onde marcou seus primeiros gols, o barulho da cidade à noite, o cheiro do pão fresco da padaria próxima de casa. Tudo isso se misturava com a expectativa do que estava por vir, criando uma mistura de emoções difícil de controlar. Hendrik percebeu que cada decisão que tomou até ali o trouxe para este momento. Cada conselho ouvido, cada treino, cada sacrifício, cada lágrima derramada em silêncio. Tudo convergia, como se a vida inteira tivesse sido uma preparação meticulosa para aquela viagem. O carro virou uma esquina e ele viu, ao longe, a sinalização do aeroporto. O coração disparou novamente, lembrando que em poucas horas estaria diante de novos olhares, de treinadores experientes, de um palco maior do que jamais imaginou. Um frio percorreu sua espinha, mas dessa vez misturado a uma determinação silenciosa. Ele estava pronto. E enquanto os prédios passavam rapidamente, ele respirou fundo e tentou absorver cada sensação. A cidade que deixava para trás, o tempo que jamais voltaria, a energia que pulsava em seu peito. Cada memória, cada detalhe, cada passo até ali fazia parte de algo maior. Algo que ele finalmente estava prestes a viver. Hendrik fechou os olhos mais uma vez e, com um suspiro profundo, percebeu que nada mais importava além da decisão que tomaria ao desembarcar naquele novo mundo. Cada quilômetro, cada lembrança, cada emoção estava ali para lembrá-lo de uma verdade simples. O futuro não espera, e ele estava pronto para conquistá-lo. Ao embarcar, Hendrik sentiu o coração acelerar novamente. Cada passo pelo corredor do avião parecia ecoar dentro de seu peito, marcando o ritmo da expectativa e da ansiedade. Ele encontrou seu assento e se sentou, sentindo o peso da mochila e, ao mesmo tempo, da responsabilidade que carregava. Cada detalhe ao redor, os comissários, os passageiros, os sons do embarque parecia irrelevante diante da grandeza do que estava prestes a acontecer. Quando o avião começou a se mover, ele olhou pela janela e viu a cidade diminuindo aos poucos. Os prédios, as ruas, os campos de treino e a infância que deixava para trás pareciam se tornar pequenos fragmentos de memória. Era como se estivesse deixando não apenas o Brasil, mas também dúvidas, inseguranças, medos silenciosos e tudo que poderia impedir seus sonhos de se realizar. O céu começava a ganhar cores diferentes, o sol refletindo nas nuvens, tingindo tudo de laranja e dourado, e Hendrik sentiu uma estranha mistura de nostalgia e esperança.
Cada quilômetro que o avião ganhava no ar parecia levá-lo para mais perto de seu destino, mas também o afastava de tudo que conhecia, de tudo que amava e que o moldou. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando absorver cada sensação, cada batida acelerada do coração. Era uma transição silenciosa, quase mística, entre o passado e o futuro. Ele sabia que não podia voltar atrás. E, de certa forma, isso libertava. Cada insegurança, cada medo, parecia derreter no ar rarefeito acima das nuvens. Hendrik imaginou o futuro, visualizando o campo do Lyon, os treinadores observando cada movimento, a torcida vibrando com cada toque de bola. Cada detalhe parecia mais real do que nunca, e pela primeira vez, sentiu que poderia alcançar tudo aquilo, se tivesse coragem de dar o próximo passo. O avião subia mais alto, e a cidade que desaparecia lentamente abaixo dele parecia simbolizar que ele também estava deixando para trás limites invisíveis, barreiras internas e até expectativas externas. Era o início de algo maior, e ele sentiu que precisava confiar em si mesmo, exatamente como Zidane havia dito. O zumbido do avião, o movimento suave das nuvens e a luz filtrando pela janela criavam um cenário quase cinematográfico. E Hendrik percebeu que estava vivendo um momento único, carregado de significado, onde cada detalhe importava. Cada som, cada sensação, cada pensamento. Ele apoiou a testa no vidro por um instante, observando o horizonte que se estendia infinitamente. Sentiu um arrepio percorrer o corpo, uma mistura de medo e excitação que o lembrava de que nada valioso se conquista sem coragem. Cada batida do coração era um lembrete de que ele precisava enfrentar este desafio de peito aberto. E naquele silêncio, acima das nuvens, Hendrik percebeu algo importante. Não era apenas uma viagem física, mas também uma viagem emocional, uma travessia de quem ele foi para quem ele poderia se tornar. Cada nuvem, cada raio de sol, cada cidade que diminuía abaixo dele era um passo a mais rumo ao seu potencial, ao seu destino. Com o último olhar para baixo, sentiu um misto de saudade e determinação. Sabia que não podia voltar atrás, mas também sabia que estava pronto para aquilo. Tudo que veio antes havia construído este momento. E agora, acima das nuvens, Hendrik se permitiu sonhar alto, muito alto. Durante o voo, o mundo ao redor parecia desaparecer. O zumbido constante dos motores, o leve balançar do avião, tudo se misturava a um silêncio interior onde apenas ele e seus pensamentos existiam. Hendrik revivia cada conselho de Zidane, cada técnica ensinada, cada palavra de motivação, cada gesto silencioso que carregava uma lição mais profunda do que qualquer treino poderia ensinar. Ele fechou os olhos e sentiu as palavras do padrinho percorrerem sua mente como ecos persistentes. Confie em si mesmo, você nasceu para brilhar. Cada frase parecia uma luz em meio à escuridão da dúvida, mas ainda assim, o medo teimava em aparecer. E então, um pensamento invadiu sua mente como um vento frio. E se eu não estiver à altura? E se tudo o que fiz não for suficiente? O coração acelerou, batendo forte contra as costelas, quase como se tentasse sair do peito. Um arrepio percorreu sua espinha, e a ansiedade tentou dominá-lo. Mas, de alguma forma, ele sabia que precisava transformar aquele medo em força. Cada dúvida, cada insegurança, poderia se tornar combustível, um impulso silencioso para mostrar seu verdadeiro potencial. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio entrar nos pulmões e espalhar energia pelo corpo. Cada inspiração parecia purificar seus pensamentos. Cada expiração eliminava um pouco do nervosismo. Ele sabia que o talento não era suficiente sozinho, que coragem e determinação precisavam andar lado a lado, e naquele instante, ele decidiu que enfrentaria o medo, não permitiria que ele o paralisasse. Hendrik começou a relembrar momentos em que superou desafios aparentemente impossíveis, gols perdidos que se transformaram em treinamentos extras, críticas que viraram motivação, derrotas que ensinaram mais do que vitórias. Tudo isso agora se juntava, formando uma força silenciosa, mas poderosa, capaz de guiá-lo pelo desconhecido.
A paisagem que se estendia lá fora pela janela do avião parecia irrelevante diante do turbilhão emocional dentro dele. Nuvens brancas, luzes do sol refletindo, cidades lá embaixo. Nada disso importava. O verdadeiro desafio estava dentro dele, nas escolhas que faria ao tocar o solo francês, no modo como enfrentaria o novo mundo que o aguardava. Ele apoiou a testa no vidro, quase se sentindo conectado ao infinito acima das nuvens. Cada pensamento de dúvida era agora uma oportunidade de provar a si mesmo que era capaz. Cada batida acelerada do coração lembrava que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Hendrik imaginou o futuro mais uma vez. O campo do Lyon, os treinadores atentos, o público vibrando, cada movimento seu analisado. Sentiu o peso de cada expectativa, mas também a força de tudo que havia conquistado até ali. Ele sabia que o medo poderia existir, mas não o definiria. E naquele instante, acima das nuvens, ele sorriu levemente. Não era um sorriso de tranquilidade, mas de determinação. O medo havia se transformado em energia, em impulso, em coragem silenciosa. Cada segundo de voo agora parecia um treino mental, preparando para o que viria a seguir, para o momento em que mostraria ao mundo seu verdadeiro potencial. Lyon se aproximava lentamente no horizonte, e Hendrik sentiu o coração acelerar como nunca antes. Cada prédio, cada rua, cada pontinho de luz parecia carregar a promessa de uma nova vida, de um futuro esperando para ser conquistado. A cidade que guardava a chance de provar seu talento para o mundo surgia diante dele, maior, mais vibrante, mais real do que qualquer sonho que já tivera. Ele apertou levemente o apoio do assento, quase sem perceber, enquanto sua mente projetava cada detalhe do que viria a seguir. O estádio surgia em sua imaginação, gigante, iluminado, com arquibancadas cheias de olhos atentos e corações pulsando junto com o dele. Os treinadores observando cada movimento, avaliando, esperando que ele mostrasse seu melhor, e os Souls, cada um com a caneta pronta, registrando cada gesto, cada toque de bola. Tudo parecia maior do que ele podia compreender naquele instante. Até mesmo o ar dentro do avião parecia diferente, carregado de possibilidades. Cada nuvem lá fora refletia seu próprio turbilhão de emoções, ansiedade, expectativa, excitação, medo e esperança se misturando em uma corrente que o empurrava para frente. Hendrik fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Imaginou-se entrando no estádio, sentindo o cheiro da grama recém-cortada, ouvindo o som distante de milhares de vozes vibrando, cada uma delas carregando energia, expectativa e curiosidade. Era como se todo o universo conspirasse para aquele momento único, e ele estava prestes a fazer parte dele. Ele imaginou o olhar dos treinadores, atentos, experientes, tentando decifrar cada movimento seu, cada passo, cada reação. Sentiu a pressão aumentar, mas, ao mesmo tempo, a confiança construída em anos de treino começou a se manifestar, como uma chama que crescia silenciosa, porém irresistível. A cidade abaixo parecia pulsar com vida própria. Cada rua, cada praça, cada prédio refletia a grandiosidade do desafio que o aguardava. Hendrik percebeu que Lyon não era apenas um destino, era um teste, um palco, uma oportunidade de mostrar que todo esforço, cada treino sob sol e chuva, cada sacrifício, havia valido a pena. Ele respirou fundo novamente, sentindo que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível entre o sonho e a realidade. Cada batida de seu coração parecia marcar o ritmo do futuro que se aproximava, como se o mundo inteiro estivesse em sintonia com aquele instante único. E, por um momento, Hendrik sorriu sozinho, não de alívio, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que ele havia chegado até ali por mérito próprio, que a chance de brilhar estava agora diante de seus olhos, e que cada desafio anterior era apenas um degrau para o que estava por vir. Ele apoiou a testa na janela mais uma vez e observou Lyon se aproximando, gigante e real, com todas as oportunidades e expectativas que carregava. Era mais que uma cidade.
Era um portal para algo que poderia transformar sua vida completamente. E naquele instante, acima das nuvens e prestes a aterrissar, Hendrik sentiu algo profundo, uma mistura de reverência e determinação silenciosa. Cada passo a partir dali seria decisivo, cada toque de bola, cada olhar, cada gesto. Ele estava pronto para mostrar ao mundo que seu talento não era apenas promessa, era realidade. E então, quando o avião tocou o solo francês, um pequeno tremor percorreu o corpo de Hendrik. O som do impacto com a pista parecia ecoar dentro de seu peito, marcando o início de algo grandioso. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio e diferente da França invadir seus pulmões, e naquele instante, uma mistura de reverência e determinação tomou conta dele. Cada batida do coração parecia um lembrete silencioso de tudo que ele havia superado até ali. Ele olhou pela janela e viu o aeroporto se estendendo à frente, grande, movimentado, cheio de possibilidades e desafios que o aguardavam. Cada detalhe parecia mais real do que imaginara nos voos e nas noites de treino. Os carros se movendo, pessoas apressadas, aviões decolando e aterrissando, tudo se misturava à energia que crescia dentro dele. Hendrik sentiu a emoção subir como uma onda que não podia ser contida. Cada conselho de Zidane, cada gota de suor, cada noite de dedicação, cada dúvida vencida, tudo convergia para aquele momento. Ele sabia que estava prestes a mostrar ao mundo que o talento que carregava dentro de si não era apenas promessa, era realidade. O avião desacelerava lentamente, e com cada metro percorrido na pista, a ansiedade aumentava, misturada à excitação. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando da infância, do bairro, dos campos improvisados, das lágrimas silenciosas, das vitórias e derrotas que o moldaram. Tudo parecia conspirar para um único objetivo: provar seu potencial. E enquanto o avião parava completamente, um sentimento profundo invadiu seu peito, a certeza de que ele estava no caminho certo. Nada poderia apagar os anos de esforço, nada poderia diminuir a força que sentia naquele instante. Era mais do que uma viagem física. Era o começo de sua jornada para o mundo. Hendrik se levantou, sentindo cada músculo tenso e alerta, como se o corpo inteiro estivesse consciente do que vinha a seguir. Cada passo rumo à porta do avião era simbólico, carregado de coragem, determinação e expectativa. Ele estava prestes a atravessar uma fronteira que separava o conhecido do desconhecido, o conforto do desafio, o sonho da realidade. Ele pegou sua mala com firmeza, sentindo que cada dobra de roupa, cada chuteira, cada item transportava mais do que pertences. Carregava memórias, dedicação, sacrifício e a esperança de um futuro grandioso. Cada passo em direção à escada do avião parecia levá-lo mais perto do que sempre desejou, e a mistura de nervosismo e excitação era quase palpável. Ao tocar o chão do aeroporto, a realidade francesa parecia abraçá-lo, ao mesmo tempo imponente e convidativa. O frio no ar, o som distante de conversas em francês, a movimentação ao redor, tudo lembrava de que estava entrando em um novo mundo, maior e mais desafiador do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Hendrik respirou fundo mais uma vez, sentindo que a coragem havia substituído o medo, que a determinação agora guiava cada movimento. Ele estava pronto para mostrar ao mundo que cada conselho, cada esforço, cada sacrifício havia valido a pena. Cada passo adiante seria uma afirmação silenciosa de sua vontade, de seu talento, de sua paixão. E naquele instante, prestes a atravessar o saguão do aeroporto e começar sua nova jornada, Hendrik percebeu algo essencial. O futuro não esperaria, e ele estava preparado. Cada detalhe que o trouxe até ali agora se transformava em energia pura, em foco absoluto, e o mundo finalmente veria o potencial que Zidane sempre enxergou nele.